Mais um Alimente-se Comigo. Os últimos pedaços do prato. Os últimos pedaços do prato. Não tem como mostrar desde o começo, senão eu ficaria 2 horas, 3 horas aqui, porque eu levo. Quando eu começo a me alimentar, eu me alimento por horas, fico horas me alimentando. Então, aqui tá os restantes finais que eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu tava pensando em algo sobre o último vídeo que eu falei. Pra você que não assistiu, o Cosmos Curativo, vá lá assistir, conferir, sentir e ver se faz sentido pra ti, né? Comenta, curte, compartilha aí. Se fazer sentido, né? E se não fazer sentido, me diga por que não fez sentido. Talvez seja porque eu esteja comendo muitas tâmaras. Apesar que agora estou tentando me distrair com outros alimentos pra ver se eu esqueço a tâmara, né? Porém, o meu objetivo aqui nesse vídeo é trazer uma explicação que eu acho necessário. Que eu falei sobre a transmutação dos alimentos em venenos para néctares ambrosíacos. Isso não quer dizer que sempre que você for comer, por exemplo, uma tapioca, é porque você vai estar dando um raio. Ou sempre que você for comer uma tâmara, você vai estar bebendo um whisky. É a forma que eu achei para substituir esses venenos, né? Em vez de eu entrar na ignorância, a ignorância seria entrar em um whisky. Eu entro em um sentido mais elevado, que é um sentido mais sóbrio, é um sentido de uma árvore super antiga, etc. Então eu entro numa elevação superior do que a frequência em si do whisky, por exemplo. E eu entro no aspecto da cura da tâmara, né? Então a intenção tem que estar sempre latente no momento que a gente vai fazer qualquer coisa, principalmente se alimentar. Quando a gente se alimenta, a gente tem que ter uma intenção. Então a intenção, quando você não sabe a intenção, você coloca a intenção ou simplesmente comanda o seu corpo a agir de alguma forma a partir de músicas, por exemplo, de mídia, de entretenimento. Então, sempre que eu tô me alimentando, eu gosto de direcionar meus pensamentos em como se fosse um ritual, né? Direcionando meus pensamentos para alegria, para o amor, para a paz. Então eu fico pensando esse tipo de energia enquanto eu me alimento. Inteligência, sabedoria, enfim. Porém, às vezes a gente tem várias, né, memórias e turbulências enquanto se alimenta. E isso é um pouco preocupante porque vai ser a partir disso que vai ser criado o seu dia, vai ser criado tudo que você emanar a partir do momento que você está ingerindo, que você está agindo. Esses alimentos vão se comportar diante disso, diante do que foi pensado enquanto você estava se alimentando, digerindo, que é o primeiro passo. A primeira digestão é na boca, né, mastigando, etc. Então, é super importante a gente estar desperto nesses momentos, né? Principalmente quando são esses alimentos mais latentes, assim, né? Esses alimentos que se expressam de uma forma muito mais, muito mais expressiva. Diria, tipo, por exemplo, a tâmara tem 32% de frutose, 100 gramas. Então, é muita frutose para um pedacinho só. Então, no nosso corpo, essa frutose vai dar um movimento de aceleração muito maior do que se alimentar de uma água com limão, por exemplo, né, que tem um pouquíssimo de frutose e vai causar menos impacto do que uma tâmara, né? E, por exemplo, o polvilho azedo, ele vem da mandioca, né, que é um alimento muito forte, é uma raiz muito terrosa, né? Então, também se liga a esse aspecto forte, né, de colocar para dentro algo que é como se fosse
pegajoso, como se fosse uma cola, assim, né? Então isso tem um certo tipo de vibração que se assemelha, né, à vibração de estar realmente em uns lapsos, assim, de muita chapação, gente. A mandioca me deixa muito chapada. Assim, muita chapada. Não sei se esses dois me deixam em um nível de sentimento bem diferente do que um alimento neutro em si, né? E isso é algo que eu queria falar no vídeo, inclusive, deixa eu pegar meu caderninho aqui, porque eu tenho algo bem importante pra falar, que é algo que eu já tô pensando já faz uns dias, que eu gostaria de falar isso em um vídeo pra ficar registrado aqui. Mas deixa eu só dar mais uma colherada aqui, que é um alimento comigo, né? Raspando o prato e lava depois, né? Eu tava pensando em só botar uma água e deixar ali. Não, tem que lavar e, sei lá, tirar toda a craca do prato antes de dormir, senão, imagina, você vai dormir com essa vibração restosa ali, isso vai influenciar nos teus sonhos, né? Nossa, eu fiz um alimento hoje que eu tô chorando de bom. Muito delicioso, na moral. Aqui. Certa vez, essa frase apareceu no meu caminho e fez muito sentido. Que é assim, a prevenção, porque a gente tá comentando sobre cosmos curativo aqui, né? A prevenção e a cura da doença podem ser descritas. Perdão. A prevenção e a cura da doença podem ser descobertas procurando-se o que está errado em nós e eliminando essa condição pelo desenvolvimento de uma virtude capaz de destruir essa mesma condição. Essa é uma frase do Edward Bock. E, gente, pelo amor de já, isso aqui faz muito sentido, muito sentido. Então, como que a gente vai erradicar algum defeito que a gente tem, algum defeito psicológico? Por exemplo, a gente tem um defeito e que eu considero que que eu já emanei, luxúria ou gula. Como que a gente vai erradicar essa doença? Porque luxúria pra mim é uma doença, gente. Gula pra mim é uma doença. Deixa eu ver outra doença. Não sei, vamos usar essas duas, né? A gente vai erradicar isso desenvolvendo uma virtude capaz de destruir essa mesma condição. Então, se a luxúria é uma doença, a gente pode desenvolver uma virtude, que é desenvolver a bondade, desenvolver a caridade, desenvolver um aspecto humilde. Então, desenvolvendo essas virtudes, simplesmente a luxúria vai ir desaparecendo e vai ser destruída com o tempo. E isso é importantíssimo, porque é muito melhor a gente ter pessoas caridosas no mundo do que pessoas luxuriosas em si, né? E se a luxúria te causava acúmulos de matéria, acúmulos de coisas desnecessárias, sabe? Aquelas pessoas consumistas que adquirem milhões de tipos de sapato, milhões de tipos de roupas e nem usa, fica lá no guarda-roupa com
com etiqueta e tudo, etc. Desenvolvendo a caridade, desenvolvendo a bondade, a pessoa vai lá, pega todas essas roupas, doa para um monte de gente. Se você quiser me doar umas roupas 100% algodão, 100% cânhamo, inclusive, entre em contato aí comigo, manda uma mensagem. Que eu tô aceitando, gente, roupa de invernos que combine comigo, que combine com o meu estilo, lógico, né? Roupas de inverno, tudo 100% algodão, por favor, porque eu estou no processo de respeito ao corpo, né? Mas enfim, desenvolvendo a caridade, desenvolvendo a bondade, né, a humildade, a pessoa vai lá, pega todos esses aspectos que foi realizado a partir da luxúria e doa isso, né? E todas as vezes que, por exemplo, surgir esse aspecto da luxúria, a pessoa vai lá e pensa, né, eu vou gastar uma grana aqui em alimento, que não faz o menor sentido, o acúmulo de plástico, principalmente, gente, que é o, assim, né, uma parada ruim, assim, né, acúmulo de plástico, etc. Pega e doa, né, boa parte, ou compra alimentos e entrega para algum ser que vai fazer o bom uso disso, né, que vai se nutrir, que vai se alimentar disso. Então, desenvolvendo, né, essa virtude, a gente consegue acessar campos muito melhores, né, que é o campo da cura. Então, curando isso, a gente consegue expandir melhor a nossa autocompreensão, porque é nossos aspectos de ser missionário, né, gente? A gente é tudo missionário aqui, tá ligado? A gente tem uma missão enquanto ser humano. A gente veio fazer alguma coisa aqui, a gente veio dar movimento para alguma energia. E se você não está fazendo isso, porque você está usando alguma substância envenenada, você está usando substâncias de venenos em si, né? É porque você está na ignorância, ou porque você tá na paixão, assim, né? E a gente sabe disso como? Porque é veneno. Se você tá, em vez de você tá apreciando uma bela de uma tapioca, de um polvilho azedo, magnífico, dando todo o cuidado possível, porque isso é o néctar ambrosíaco, dá toda a atenção pro alimento sendo feito, meditar em cima do alimento sendo preparado, entregar amor pro alimento, entregar paz, entregar meditação, é estar completamente desperto no momento que prepara o alimento, no momento que faz o fogo, no momento que acende o gás, né, em si, no momento que tá mexendo, né, ter toda a atenção possível para a colher que está se movimentando ali, para a panela que está se manifestando, para o prato que vai chegar, é toda uma vibração de carinho e afeto, né? Dando amor, dizendo eu te amo para esse alimento, honrando o alimento, agradecendo pelo alimento e entoando isso ou sentindo muito, muito forte isso dentro do coração, né? Se você sente um pouco de vergonha de dizer te amo alimento, te amo tapioquinha, te amo cogumelo, sei lá, te amo verdinhos. Se você tem vergonha, né, de falar isso em voz alta, sente dentro do teu coração, né, e agradece infinitamente por ter, né, essa oportunidade de sentir os alimentos dentro de si, né, e eles serem benéficos, né, para sua saúde, para o seu campo, para os seus pensamentos em si. Então, ter muito, muito amor, né, ao preparar um alimento. Por quê? Porque é isso que vai dar o movimento necessário pra gente se curar, né? Pra gente curar o nosso karma, pra gente curar o nosso passado, pra gente curar nossos pensamentos, purificar nossos pensamentos, né? Então, os néctares ambrosíacos vêm a partir disso, né? Quando você consome uma tâmara, é consumir aquela tâmara com toda a atenção possível, porque se é uma transmutação, né, gente? O veneno foi transmutado em néctar ambrosíaco. Então a gente substituiu o whisky, que iria te levar a estados baixíssimos de frequência,
Você substitui por um néctar que vai te elevar a vibrações superiores. E você sabendo, tendo consciência dessa transmutação, quando você vai consumir uma tâmara, você sabe o que vai estar acontecendo ali. Você sabe que essa energia vai ser usada para fins que permeiam a evolução da tua consciência, a expansão da tua sabedoria, do teu autoconhecimento, né? Da mesma forma que quando você se alimenta de uma tapioca, você sabe que não é o veneno de estar entrando em um campo completamente sujo do raio, mas vai estar entrando em um campo de cura, porque a mandioca é um alimento curativo. A mandioca tem uma força incrivelmente magnífica, assim, eu nem sei explicar a energia da mandioca em si, gente. Eu sei que eu tô cada vez mais me aproximando dessa vibração da mandioca, do aipim, porque eu gostaria que no futuro com hectares só de plantação de aipim. Me ajuda a realizar esse sonho, manda um pix aí pra mim conseguir conquistar os meus desejos e meus caminhos serem abertos para isso ser realizado, né? Ter muita plantação de aipim para poder beneficiar muitos seres, né, com esse alimento, beneficiando muitos seres com alimentos orgânicos, né, gratuitamente, principalmente. Ou, né, em trocas de voluntários, né, não sei, gente, como que funciona isso, mas por mim, eu, tipo assim, olha, tem tanta plantação aqui que simplesmente toma um pouquinho, come aí um aipim de graça, porque já tem, né, caminhões e caminhões e caminhões e caminhões de frutas e verduras, então toma de graça, come, fica à vontade. Mas enfim, qual que é o assunto? O assunto é, tô me aproximando do aipim, da mandioca, e compreendendo, né, essas raízes em si, né, e compreendendo a fonte curativa, né, que tem esse alimento, por ser uma transmutação, né, como eu cheguei nessa vibração dessa consciência, né, de toda vez que eu tô consumindo uma tapioca, é transmutação de seres que estão na ignorância e não acessaram ainda, não tiveram o inconsciente amadurecido o suficiente para acessar que é tão simples se chegar no que realmente nos dá prazer, que é comer uma tapioquinha com um recheio delicioso, que sei lá, comer umas castanhas torradas. Enfim, gente, vai aí 1001 ideias de alimentos. Não tenho nenhuma ideia agora, mas é basicamente isso, né? Ou tipo, melhor ainda, comer a tapioquinha com levedo. Pra quem curte levedo de cerveja, é uma delícia. Pena que tem glúten, né? Então eu parei de consumir esse alimento. Mas é uma delícia. E, enfim, né, gente? É meio que isso que eu queria explicar novamente, né? Sobre a força dos alimentos. Em vez de você ficar chapado com um cogumelo psicodélico, que, claro, se você tá em um reino da ignorância, da paixão e tá muito bitolado das ideias, lógico que eu acho mais condizente você consumir um psicodélico que vai te auxiliar, expandir, te encaminhar por um autoconhecimento muito mais rápido e efetivo do que, enfim, né, se jogar em alguma outra substância muito pior. Aqui, a ideia é chegar na pura contemplação e pura delícia de estar a partir de consumir um cogumelo, gente. Um cogumelo que não seja alucinógeno, mas a partir de um preparo, né? Você ter
a honra de poder preparar um cogumelo, é tipo, a honra de poder preparar um cogumelo, gente, um refogadinho com cogumelo, a honra de poder preparar assar uns cogumelozinhos, é uma honra. Não é todo mundo que tem acesso a isso. Não é todo mundo que tem a honra de assar uma batata, gente. Não é todo mundo que tem a honra de assar uma abóbora inteira. São pouquíssimas pessoas se a gente for comparar com todo mundo, né, gente? Que a maioria tá comprando marmita, a maioria tá se alimentando de coisas aleatórias e ruins do mercado, industriais. Então, são pouquíssimas pessoas que têm a honra de simplesmente movimentar um alimento, preparar um alimento, né, gente? A gente tem que agradecer sempre que surge essa oportunidade. Principalmente alimentos orgânicos, né, galera? Então, tipo, ter a honra de preparar um alimento orgânico completamente puro e cultivado com outro tom, né? Um tom completamente respeitoso com o planeta Terra é uma honra. Então, todas as vezes que a gente tem o alimento disponível, né? A gente tem que honrar e agradecer, né? Por poder preparar a nossa própria jornada, né? Preparar nossos próprios dias, né? Preparar nossas próprias substâncias para agir e atuar da melhor maneira possível, né? A partir do que a gente estava entoando, a partir do que a gente estava vibrando enquanto prepara o alimento, enquanto mastiga o alimento, enquanto digere todo esse alimento, né? Enquanto a gente vai dormir com o alimento, basicamente. A gente vai dormir com o alimento dentro da gente, a gente vai fazer a gente vai ver o cocôzinho ali saindo, a gente vai ver o alimento já ultra processado dentro do nosso, né? O alimento completamente digerido. E vamos ver o alimento todo magnífico, né? Passar por nosso corpo e distribuir todos os benefícios que esse alimento tem para o nosso sangue, para nossas células, para os nossos átomos e sim, para o nosso corpo, né? Para nossa pele, para os nossos olhos, para nossa visão, para nossa boca, para nossos, enfim, gente. Temos que sempre honrar os alimentos e perceber que todos os alimentos são a cura, né, gente? Quando a gente intenciona a cura, eles são mais curativos ainda. Quando a gente intenciona que o alimento se manifeste, né, para curar, para trazer inteligência, para trazer abertura de caminhos, né, para trazer prosperidade, né, para trazer tudo que a gente deseja, porque é assim que a gente cria, né, gente? Por que existe um monte de gente ganhando dinheiro com docinhos, açúcar e Coca-Cola, essas paradas todas aí nojentas, né? Mesmo eu fazendo aqui, falando esse bagulho aí, né? Mesmo eu falando aqui, né, gente, é porque milhões de pessoas ganham dinheiro com isso, gente. Por quê? Simplesmente porque as pessoas estavam vibrando alguma coisa enquanto se alimentavam disso, né? E a partir disso foi emanado para todo um campo de pessoas que vibravam a mesma coisa, né, gente? E infelizmente eram pessoas que estavam na paixão, né? Buscando um refúgio de alguma forma. E o refúgio às vezes é a anestesia, né? Porque se a gente for encarar a crueldade que é o mundo, gente, nossa, é decepcionante, gente. Eu tenho vontade de chorar com o machismo, eu tenho vontade de chorar com o patriarcalismo, eu tenho vontade de simplesmente agir com muita violência a partir disso, né? A partir desses sentimentos. Quando eu vejo o machismo, quando eu vejo o patriarcado, quando eu vejo o catolicismo, quando eu vejo essas culturas diabólicas, né? Eu tenho sentimentos de raiva, gente, tenho sentimentos de querer uma violência absurda. E isso foi sendo exterminado dentro do meu corpo, dentro dos meus pensamentos, porque todas as vezes que eu me alimentava, eu estava colocando uma intenção de muito amor no alimento, agradecendo muito o alimento. Então, eu curei a minha raiva, a raiva que eu sinto desse mundo, né? A raiva que eu sinto por todos os abusos que eu passei,
eu curei isso a partir do desenvolvimento de virtudes. E essas virtudes foi a gratidão, gente. A partir do momento que eu falava pro alimento gratidão por me sentir, né, isso. Ou a partir do momento que eu acordava e respirava e via que eu estava viva, eu começava a agradecer muito. Eu tô voltando a esse hábito de agradecimento, né? De constantemente agradecer, gente. Agradecer e agradecer cada vez mais. Porque é a partir do agradecimento que eu curei tudo, a partir do perdão também, né? Então, a partir do momento que eu fui me perdoando tudo, assim. Qualquer resquício, gente, de ressentimento, eu perdoei tudo. Porque isso foi a chave pra simplesmente vibrar a cura, né? Vibrar o amor, vibrar a paz, vibrar a paciência, vibrar a tolerância, né? Tem que ter muita tolerância pra estar nesse mundo, né? Então, todos os momentos que eu me alimentava, eu mudei os meus hábitos, né? Simplesmente comecei a agradecer. Eu assistia muito, vamos ser sinceras, gente, eu assistia muito vídeo enquanto eu me alimentava, eu ficava assistindo tarô no YouTube. Eu tenho alguns tarólogos que eu gosto de assistir no YouTube, assim, que eu gostava. Hoje em dia eu faço pouquíssimo, raramente eu faço isso, porque eu tava estudando esses tarólogos em si, né? Tava analisando o jeito que eles fazem o tarô deles, né? Eu faço leituras de tarô. Pra você que quer me contratar, me contrata, a gente faço leituras de tarô. Então, se você sentir de fazer uma leitura de tarô comigo, manda uma mensagem aí. Eu faço leituras de tarô online, presencial em si. Tem alguns decks incríveis aqui que podem ser trabalhados. E hoje em dia eu faço uma leitura muito profunda, a leitura que eu faço. Às vezes eu fico horas fazendo leitura, gente. E é muito forte, assim. Às vezes eu fico dias numa leitura só, assim. Tiro umas cartas e fico movimentando essas cartas por... Enfim, é muito específico, mas numa época eu me alimentava muito assistindo leituras de tarô. Então os tarólogos que eu canalizava, eles sempre estavam muito alinhados para me trazer exatamente as bênçãos, né? Me trazer bênçãos de dádivas, me trazer abundância, né? Me trazer caminhos afetuosos e carinhosos para mim, pro meu corpo, pro meu ser, pras minhas personas, pros meus espíritos, pra minha jornada em si, né? Então, eu assisti muito me alimentando muito com tarô, e isso me fortaleceu bastante, né? E tornando todo o alimento um ritual também, né? Então, desenvolvendo isso, né? Desenvolvendo esse carinho, esse afeto com os alimentos, porque quando eu não gente, eu quase nunca tive muita abundância de alimento, assim, né? Antes era meio que uma ignorância, assim, eu simplesmente me alimentava do que tinha, ficava sofrendo porque não tinha. Mas quando eu percebi o impacto da fome na minha vida, todas as vezes que eu conquistava algum alimento, gente, todas as vezes que eu conquistava algum alimento, era, tipo, muito apreciado por mim. Eu agradecia demais. Eu dançava em cima do alimento, gente, porque era... Nossa, nem sei explicar a alegria que era ter os alimentos e conquistar os alimentos e comprar os alimentos. Porque tinha momentos que às vezes eu não conseguia, tipo, ia comprar o que eu queria. E às vezes isso acontece até hoje, às vezes eu não consigo comprar o que eu queria, mas se realmente vai mudar a minha percepção para algo muito melhor, para algo benéfico, eu vou atrás, independente do valor que seja, assim, eu vou atrás e conquisto e desfruto do alimento e vibro o alimento, porque se os alimentos são para me passar uma energia que vai ser uma comunhão comigo mesma, né, uma comunhão com o meu espírito, né, uma comunhão com o meu autodesenvolvimento, com certeza eu invisto quanto for no alimento, né? E, enfim, né? Um pouco isso que eu gostaria de trazer sobre receber, né? Esse néctar ambrosíaco, receber, né? Essas dádivas dos alimentos. Então, agradecer infinitamente, né? Por poder
experienciar a verdade, né? A raiz da verdade, a verdadeira fonte de alegria, que é... Qual que é a verdadeira fonte de alegria, gente? É o alimento puro, né, gente? E nesse estágio ainda, né, gente? Nesse estágio da gente precisar se alimentar para estar em conexão com o alimento, né? Porque chega um momento que a gente percebe que o alimento é só a porta, né, gente? O alimento é só a porta pra gente se comunicar com o que a gente realmente gostaria. E o que a gente realmente quer, gente? A gente quer conexão humana, a gente não conexão virtual em si, a gente quer contato humano. A gente quer poder olhar no olho um do outro, assim, por horas ininterruptas. Apenas olhar no olho um do outro por horas, assim. E ver o outro sorrir, ver o outro dar risada, né? Sentir, ver o outro viver, assistir a história, né? Do ser preparando um alimento, ver o ser preparando uma arte, ver o ser sendo criativo, ver o ser manifestando alegria, manifestando a sua vida, o seu passado, manifestando o seu futuro, manifestando, né? Então, o verdadeiro alimento é o nosso ser externo, né? Porque todos somos um. Todos somos um, gente. A gente tem que entender isso. O que a gente manifesta é simplesmente a gente, só que de formas diferentes e de infinitas maneiras, mesmo a gente tendo a nossa individualidade, é apenas uma consciência, gente. Uma unidade só que coliga todos os seres humanos e expande para infinitas formas, né, do planeta Terra se manifestar. Então, hoje em dia, eu me comunico muito com os alimentos, porque eu tô reaprendendo a me comunicar, na verdade. Tô reaprendendo a me comunicar com as pessoas a partir de ter vivido inúmeras situações. Então eu tô reaprendendo a me comunicar, tô reaprendendo a me comunicar comigo mesma. Mas a verdade da verdade da verdade, gente, é que o alimento é só uma porta e eles só representam aquilo aquilo que a gente quer chegar, né? Eles só representam aonde a gente gostaria de estar, né? Que é em contato com os seres humanos. E a gente tendo um contato com os seres humanos, em contato com a nossa prática, em conjunto, né? A gente entra em contato muito mais profundo com a nossa realidade de vida, né? De vibrar, né? De vibrar em comunidade, em vibrar em tribos, vibrar em seres, em egrégoras que nos conduzem para uma nova forma de estar aqui, né, gente, de uma forma muito mais respeitosa, né, não uma forma esdrúxula, né, que é a ignorância, né, que são essas substâncias nocivas, que são esses relacionamentos tóxicos, que são essa comunicação agressiva, né, essa ignorância mesmo de preocupação, né? Tem gente que tá acumulando tanto plástico, gente, tem gente que tá acumulando tanto vidro, tem gente que tá acumulando tanto carbono nos seus karmas, tem gente que tá acumulando tanto lixo e mais lixo, e nem pensa, gente, você tá pensando, é preocupante o quanto de plástico que a gente produz, é preocupante o tanto de carbono que a gente produz. Por que você tem que estar todo dia usando um carro, sendo que vai poluir o nosso principal alimento, que é o oxigênio? Por que você tá todos os dias comprando um monte de latas de cerveja e vidros de cerveja e litros de vinho, sendo que são simplesmente muito lixo? E o que você vai fazer com tudo isso? Você joga fora, joga no lixo, o lixeiro vai lá, você pega e você vê o tanto de roupa que tem acumulada no mundo, gente. O tanto de roupa que tem acumulada. As pessoas podem parar a produção de têxtil
parar a produção de têxtil, gente, porque é ridículo o quanto de roupa tem no mundo, tá ligado? E não tem tanta pessoa pra tanta roupa assim. Então é muito lixo para um planeta só. A gente tem que lembrar que a gente tá em um planeta, gente, e esse planeta ele tem um limite, e esse limite já foi passado, e é extremamente preocupante, gente, porque às vezes eu fico falando esses assuntos, ai, bonitinhos, né? Vamos pensar sobre o alimento. Gente, a gente tem que pensar que tá sendo preocupante. Tá muito preocupante a existência. E eu sei que é interessante a gente se anestesiar, mas vamos se anestesiar com alimentos que vão trazer essa vibração de, bom, eu tenho que repensar meus hábitos, gente. E repensar esses hábitos é destruir as paixões, é destruir a ignorância. Porque assim a gente consegue renunciar a algumas energias. A gente renunciando, por exemplo, gente, se eu renunciar ao azeite, eu vou parar de poluir o planeta com garrafas de azeite. Se eu renunciar ao meu suco de uva, eu vou parar de poluir, de acumular garrafas de vidro de suco. Se no momento eu não tenho nenhuma solução para essas garrafas, eu simplesmente tenho que parar de consumir isso, gente, porque senão vai se acumular algo que vai, enfim, para qual propósito, né? Ou simplesmente é um karma que vai estar ali, gente. A garrafa vai continuar existindo em outro campo? Vai, gente, mas, tipo, pelo menos não vai ser o meu karma que vai estar sendo, né? Pelo menos eu vou estar gerando dharma, evitando acumular lixo. Até o momento da gente pensar em uma estratégia completamente perfeita para essa questão, né, gente? Claro que é reciclável, etc. Tem tudo isso, mas você sabe reciclar direito o lixo? A gente tem que ter todas essas informações para poder conduzir melhor quem vem, né? Que são as crianças que vão ter que estar se utilizando de meios, né? Ai, tá doendo o meu pezinho. O que aconteceu aqui? Tá no vivo aqui, gente. Mas enfim. A gente tem que repensar, né, nossos hábitos e renunciar àqueles hábitos agressivos para o nosso corpo, principalmente, né, as substâncias envenenadas, né, a partir de adicionantes químicos e açúcares e, enfim, né, álcool e, enfim, drogas, medicamentos. E renunciar àquilo que acumula lixo no planeta Terra, né, gente? Então eu acho muito importante isso. Tanto que eu tenho até um sistema assim na minha cabeça de acúmulo de plástico, né? Eu tenho que transmutar todas as sacolas, gente. Eu tenho que transmutar todas as sacolas que eu tenho. Eu tenho que transmutar recolhendo o lixo. Tenho que recolher o lixo da praia, gente. Essa é a minha missão. Alguém me dá uma energia, uma força aí pra eu fazer isso. Porque tá meio difícil. Tô focando muito nos alimentos aqui e não tá rolando juntar um lixinho na praia, gente. Mas todas as sacolas que estão aqui, eu vou ter que tirá-las daqui com lixo recolhido da praia. Isso vai acontecer porque eu vou dedicar a minha semana pra isso também. Essa semana ou a próxima. Não sei, vamos ver. Enfim, é um pouco isso que eu gostaria de falar. Gratidão por você que ficou aqui nesse Alimente-se comigo. Gente, você viu quando eu tô falando com alguém, quando eu tô me comunicando com alguém, o alimento simplesmente vai ficando. Isso é um absurdo de bom. Parece pizza. Algo importante que eu queria falar também, uns 2 minutinhos, é que eu acho que tem essa frase aqui também, deixa eu ver. É que se esse é bem importante que eu fale também, que vai complementar completamente. Que tudo que for desejado seja cumprido aqui e agora.
abandonando a ociosidade, obtendo o grande benefício de um corpo humano perfeitamente dotado e livre. Esse aqui é meu caderninho de meditação, para quem quer saber. Aqui, eu acho que é isso, deixa eu ver. Quanto ao método de adquirir conhecimento prático, se descobristes que determinada prática aumenta vossas más paixões e tende ao egoísmo, abandona. Embora pareça virtuosa, e se alguma linha de ação se contrapuser às 5 más paixões e beneficiar os seres sencientes, saiba que se trata do verdadeiro e sagrado Dharma e prossegue nela. Então, basicamente, o que essa frase está querendo dizer? Se algum método, se alguma prática que você realiza, né? Se alguma prática, se algum hábito teu aumenta as más paixões e tende ao egoísmo, a gente pega e abandona. Então, se você tá comendo lá aquele pastel, todo dia você come aquele pastel de carne. Você come aquele pastel de carne e esse pastel de carne simplesmente aumenta as mais paixões, você fica lá perturbado com paixão, perturbado pensando em obsessões, em ciúmes, inveja, etc. Simplesmente, e tende ao egoísmo, porque daí você come aquele pastel e você não quer compartilhar. Por que você vai compartilhar o pastel com outra pessoa? Ou por que você vai doar R$2 lá pra senhorinha da igreja, sei lá. Por quê? Porque tá tendendo ao egoísmo. Então, por que você vai continuar comendo esse pastel se tá perturbando a tua cabeça? Melhor abandonar o pastel. Eu tô verificando isso com os alimentos agora, gente. Todos os alimentos que eu reflito que me levam ao egoísmo, claro que isso tem que ser uma reflexão muito importante, porque tudo é muito subjetivo, né? Porém, se algum alimento me leva ao egoísmo, eu simplesmente abandono o alimento, gente. Se o alimento tá nessa más paixões, tá me levando a paixões de más paixões, que não é uma paixão que tá desenvolvendo algo virtuoso dentro de mim, não tá desenvolvendo júbilo dentro de mim, tá desenvolvendo apenas algo ruim, assim, alguma parada má, assim, abandona isso. E se alguma linha de ação se contrapuser às 5 más paixões, então se as tuas ações se contrapuserem contra essas paixões, se as tuas ações estão beneficiando os seres sencientes, então se trata de uma verdadeira prática do Dharma, né? Então a gente prossegue dessa prática, né? Então, se alguma energia, alguma linha de ação, por exemplo, se você tá realizando diariamente práticas de respiração, né? Pranayama, asanas, você percebe que essa prática te leva a beneficiar todos os seres, né? A bloquear as paixões. Então, você continua realizando yoga, né, gente? Se você percebe que todas as vezes que você vai lá e, enfim, prepara um alimento delicioso e serve para alguns seres, e você está preparando, enfim, no que você está preparando? Sei lá, você está preparando uns cogumelos. E esses cogumelos, todas as vezes, te impulsionam a compartilhar com o mundo quão alegre, quão bem, e compartilhar com todos os seres, né, essas energias. Então, você continua se alimentando de cogumelo, né, gente? Claro que são cogumelos não psicodélicos. A gente vai lá, come um Paris, come um juba de leão, um portobello, sei lá, champignon. E é meio que isso, assim, né, gente? A gente prossegue na prática. Se todos os dias você faz a sua oração, por exemplo, e está beneficiando os vários seres, porque você sente, né, o benefício acontecendo, aí continua. Tipo, gente, se eu vejo que
esses vídeos que eu faço, isso que eu tô fazendo, por isso que eu tô fazendo esses vídeos ainda, gente. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos. Porque eu vejo que isso tá beneficiando a mim e tá beneficiando os outros seres, gente. Eu me sinto muito bem fazendo esses vídeos, depois vendo os vídeos. Então, eu continuo na prática de fazer vídeos. Claro que em algum momento eu vou abandonar isso, porque eu vou perceber, eu já percebo isso, né? Eu vou perceber mais ainda que é muito melhor renunciar ao celular, renunciar à tecnologia em si, do que, enfim. Mas hoje em dia, no meu aspecto, é o que eu consigo. Aí eu continuo fazendo, né, os vídeos até o momento. Mas enfim. Gratidão por você que me assistiu. Paz, amor, carinho, afeto. Manda um pix. Manda um pix aí, eu vou deixar o pix escrito aqui embaixo. Apoia minha arte. Você manda um pix, gente. Eu compro alimentos e preparo algo que vai beneficiar eu e você, tá ligado? Eu vou comprar uma matéria que vai beneficiar o meu ser e o teu ser. Porque é uma troca, né? Então essa troca vai beneficiar tanto a minha expansão quanto a tua expansão. Então manda um pix aí, contribui com a minha arte, contribui com as minhas palavras. Então, né, reconheça que se você ficou até aqui escutando, com certeza isso vai expandir, né, a tua reflexão, a tua forma de caminhar aí. E é um pouco isso, gente. Gratidão. Se não quiser mandar um pix, deixa um comentário dizendo aí o que você achou do vídeo, sobre o que você acha sobre todas essas energias. Que eu também vou agradecer infinito, gente. Eu tenho muito amor e muito carinho por todas as pessoas que se comunicam aí a partir dos comentários do YouTube. Me segue lá no Instagram também, BruXHXK. Lá no Instagram é possível você conhecer minhas poesias. Não minhas poesias, as poesias, né, gente? As poesias, porque se você lê alguma poesia é porque você ajudou a fazer a poesia, né? Então, lê lá as poesias, conhece as fotografias, eu sou fotógrafa também, se quiser me contratar. Tem várias energias, tá tudo lá escrito, já está tudo lá no Instagram. Vai conhecer a BruXHXK. E se quiser me contratar para uma leitura de tarô, para conhecer um pouco mais do tarô, se você se sentir, tem vídeos de leitura de tarô aqui no canal, então é só buscar aí leituras de tarô. Aí no canal da Mimosa tem algumas que eu fiz no passado, são bem interessantes. Se você entrou em alguma, da hora, gente. Gratidão. Valeu, gente. Um abraço a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa semana, bom mês.